Glória a Jesus. Graça e a paz de Jesus, queridos. A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. É um momento bem diferenciado. Eu quero aqui hoje poder dar algumas diretrizes para você. Quero poder, em um dado momento, ser instrumento de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar aqui do início da igreja, como essa igreja ela rompeu em fé, como ela venceu os grandes desafios da época. E aí nós vamos começar a entender algumas coisas. A paz do Senhor a todos aqueles que estão entrando aí desde já. Eu quero hoje não perder muito tempo, tá bom? Vamos ganhar tempo na palavra. Então você que tem Bíblia aí, você que tem caneta, papel, pegue aí em nome de Jesus. Nós vamos iniciar o nosso estudo da palavra. Amém, querido? Mas antes de mais nada, eu quero orar com você. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito, Pai eterno, nós louvamos a Ti, rendemos graça, bendizemos ao Teu nome, Te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa. Nos instrua, nos oriente, que tudo aquilo que nós venhamos receber seja para a honra e glória do Teu nome. Que esse conhecimento é algo que ninguém pode arrancar de nós, Pai. Então nos acrescente nessa noite, para que possamos aplicar tudo isso na nossa vida, Pai. Louvamos a Ti, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, queridos. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Vamos lá, sem perder muito tempo. Hoje não vai dar para me dar a paz do Senhor para todos, amém? Então já estou dando a paz do Senhor coletiva, de forma coletiva para todos, amém, queridos? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, amém, querido? Até o versículo de número 14, glória a Jesus. Aqui, querido, vai dar o início da igreja, né? Mas eu quero me prender aqui, versículo de número 8, vamos lá, para a gente pegar aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Querido, aqui nós começamos uma maratona acerca de Atos dos Apóstolos, acerca do início da igreja. Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, ele é nada mais, nada menos do que a continuidade do Evangelho de Lucas. Lucas, por sua vez, ele escreve Atos dos Apóstolos e ele escreve o seu próprio Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Mas quando nós vamos falar acerca de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a continuidade em Atos dos Apóstolos, aquilo que Lucas já começou a escrever no seu próprio Evangelho que leva o seu nome. Quando nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, percebe que no capítulo de número 1, ele inicia dizendo assim, ó, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Isso aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 1. Quando você vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 1, ele começa declarando assim, vamos lá. Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo o que desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Então percebe que a pessoa de Teófilo, ele aparece não só no início do Evangelho de Atos, no início de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 1, como ele também aparece no Evangelho, segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas, segundo a narrativa, ele é, aleluia, glória a Jesus, a paz do Senhor, Claudeci. Lucas, ele é médico, ele acabara de
se formar na faculdade de Alexandria e ele agora está retornando para Jerusalém. Quando ele está retornando, diz a Bíblia que Lucas agora ele é convidado por Áquila e Priscila a ir até a cidade de Corinto. Por sua vez, eles residiam ali e estavam recebendo em sua casa o apóstolo Paulo, o líder da igreja. Nos seus dias, a igreja, quando nós vamos estudar mais à frente, nós vamos ver que Pedro é chamado de o líder dos judeus, né, o apóstolo dos judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo, por sua vez, está retornando, vindo machucado, ferido, por causa dos combates que havia exercido acerca do Evangelho, por causa da pregação da palavra. E aí, por sua vez, ele é recebido na casa de Áquila e na casa de Priscila, esse casal que, por sua vez, era um grande investidor da obra do Senhor. Paulo, então, estando ali na sua casa, agora, por sua vez, Lucas, quando ele está retornando à faculdade de Alexandria, faculdade de medicina, ele é convidado a ir à casa de Áquila e de Priscila para cuidar das feridas do apóstolo Paulo. Uma vez que ele está ali cuidando das feridas do apóstolo Paulo, ele vai interrogar, saber o porquê daquelas feridas, por que ele está daquela forma. E aí, por sua vez, Paulo vai lhe contar a grande história acerca do Evangelho e de tudo aquilo que ele já havia sofrido. Paulo, então, por sua vez, ganha Lucas para Cristo, contando as suas experiências e o seu testemunho. É por isso que a gente costuma dizer que Lucas é moço de Paulo. Por isso que nós vamos, teologicamente, a gente vai começar a chamar o Evangelho de Lucas de o Evangelho Paulino. Marcos já é moço de Pedro. E quando a gente vai ler o Evangelho de Marcos, vamos chamar também de o Evangelho Petrino, porque Marcos é moço de Pedro e Lucas é moço de Paulo. Então, por sua vez, dentro desse contexto, Lucas agora vai se converter ao cristianismo e vai começar a viajar, a trabalhar junto com Paulo, trabalhando dentro dessa área da filantropia, e aí eles vão começar a fazer viagens. Qual é a proposta que eles vão fazer para poder pregarem o evangelho junto? Eles entram dentro de uma embarcação e aí, por não ter dinheiro, a finança, né, está comprometida. Paulo, então, por sua vez, ele diz assim, olha, eu garanto dentro da embarcação um médico, né? E por sua vez, assim eles conseguiam viajar, né, e em outros lugares, através da pregação da palavra, através da cura dos enfermos, e assim eles iam navegando e pregando o evangelho da parte do Senhor Jesus Cristo. No evangelho de Atos dos Apóstolos, eu vou falar evangelho, me perdoe, tá? Mas Atos dos Apóstolos, amém? Porque eu estudei muito evangelho hoje, então eu estou com o evangelho na cabeça. Mas Atos dos Apóstolos, o versículo crucial que nós acabamos de ler aí, foi Atos no capítulo de número 1, versículo de número 8. O que está acontecendo aqui? A igreja está tomando uma proporção tamanha, a igreja está crescendo. Os irmãos estavam reunidos em um só lugar, eles receberam uma manifestação tão gloriosa, receberam poder, receberam virtude, receberam graça. Para quê? Para que eles pudessem anunciar o evangelho, propagar o evangelho de Cristo. E aí, por sua vez, eles pregando, eles anunciando o evangelho, era uma forma de que o nome do Senhor fosse glorificado e o evangelho fosse pregado a toda a criatura. Quando eles recebem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 8, começa dizendo assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Querido, isso é interessante, sabe por quê? Porque dínamos, ou poder, né, é uma capacidade para exercer algo ou alguma coisa. Então eles estão recebendo a virtude do Espírito Santo, eles estão recebendo o poder de Deus sobre a sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eles possam pregar
anunciar a palavra do Senhor. O que é dunamis, ou dínamos, ou poder, ou virtude? É uma capacitação para exercer algo ou alguma coisa. É uma habilidade para exercer algo ou alguma coisa. Você já foi em um lugar, um culto ou um ambiente, em algum momento, que você diz assim: nossa, fulano quando canta tem uma unção diferenciada. Nossa, o culto estava normal, mas quando ele pregou a palavra, que começou a pregar, a falar de Jesus, o culto tomou uma proporção diferente. Percebe que ele recebeu uma capacitação especial, recebeu o poder de Deus, recebeu algo sobre a sua vida. Para quê? Para exercer algo que Deus já havia liberado sobre ele. Então, o dínamos, o dunamis, é um poder, uma capacitação para que ele possa exercer algo que ele está fazendo. É por isso que quando a igreja estava iniciando, o Senhor liberou uma virtude, o Senhor liberou poder, o Senhor liberou uma unção sobre eles para que eles pudessem pregoar o evangelho, anunciar as boas novas. E qual era a virtude? Qual era a finalidade? Que Deus liberou esse poder sobre a sua igreja. Nós precisamos entender isso. Primeira coisa, para que a sua palavra fosse pregada, ou seja, para que eles pudessem romper na cura, no milagre, na conversão de almas, no tratamento do caráter, na pregação do nome do Senhor Jesus. Então percebe, querido, que esse poder, ele vem, mas ele vem sobre nós para uma capacidade para exercer algo. Então não adianta você dizer: eu quero ser cheio, eu quero estar cheio, eu quero receber mais de Deus. Para quê? Você quer receber algo de Deus, se o que você recebe, você não compartilha, você não distribui, você não divide, você não aplica sobre a vida de alguém. Deus está dizendo para você nessa noite: quando eu liberar uma unção sobre a sua vida, essa unção te capacitará a exercer algo para que o meu nome seja glorificado. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, diz a Bíblia que o Senhor se encontra com Nicodemos e a proposta de Jesus para Nicodemos é necessário que nasça de novo. Queridos, esse novo nascimento, ele se dá no ato da conversão. Esse novo nascimento, ele dá início no processo em que você começa a passar desde o princípio que você entrega a sua vida para Jesus. Quando você levanta a sua mão e confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, a proposta do Senhor aqui para a sua vida é: eu estou liberando algo novo sobre a sua vida. O velho homem, a velha prática foi embora e agora se estabelece um novo homem em Cristo Jesus. Percebe, querido, que quando o Senhor se encontra com Nicodemos, ele era alguém que era entendido na sua palavra, alguém que tinha um grande conhecimento. Mas propriamente dito, Nicodemos ele não tinha conhecimento acerca das coisas espirituais. Conhecia aquilo que estava na linha horizontal, mas não tinha o conhecimento na linha vertical. Querido, isso é nada mais, nada menos do que o Evangelho, do que a cruz do Calvário. Por quê? O Evangelho é: ame o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Aqui está a raiz do Evangelho, a cruz do Calvário. Para quê? Para que eu possa ter um relacionamento com Deus na vertical, eu preciso ter um relacionamento com meu irmão na horizontal. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus, que eu sou nova criatura, que eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida, se eu não tenho relacionamento na horizontal com meus irmãos. Automaticamente não poderei ter um relacionamento na vertical com o Senhor Jesus. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é Cristo, isso aqui é Evangelho, isso é palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando o Senhor se encontra com Nicodemos, a ordem de Deus é:
é necessário que nasça da água e do Espírito, ou seja, é necessário um novo nascimento. E o nascimento de Cristo é interessante, que é um nascimento que simplesmente se manifesta de forma externa. O nascimento de Cristo é um nascimento que se manifesta de forma interna. Deus não trabalha por fora. O trabalhar de Deus é por dentro. Pastor, mas eu sei como aquela irmã andava e como ela anda hoje. Eu sei como ele falava e como ele fala hoje. Eu sei como ela se comportava e como ela se comporta hoje. Eu sei de tudo que ela está passando. E se ela fosse quem ela era antigamente, eu sei a atitude que ela tomaria hoje. É verdade. Mas entenda uma coisa. A proposta de Deus nunca foi trabalhar por fora. A proposta de Deus sempre será trabalhar por dentro. Porque o que você vê do lado de fora é o resultado da manifestação daquilo que Deus já está fazendo por dentro. Ah, querido, pega isso daqui em nome de Jesus. O que Deus está fazendo por dentro se manifestará do lado de fora. Aí automaticamente você já olhou para alguém e disse assim: nossa, eu lembro como fulano era, eu lembro como ele falava, eu lembro como ele se comportava, eu lembro como ele agia. Por quê? Depois que ele entregou a vida dele para Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dele. Ele teve um novo nascimento. E esse nascimento nasceu da água e do Espírito. Entregou a vida para Jesus, se converteu, desceu as águas, teve uma mudança, uma transformação. E agora, essa transformação, ela vai trazer resultados. Que resultados são esses? Resultados visíveis. Tem gente que vai olhar do lado de fora e vai dizer: ele mudou, a palavra dela é diferente, ele fala diferente, ele tem um comportamento diferente. Por quê? Porque o Evangelho, Cristo, entrou na vida dele e transformou de uma forma gloriosa. Quando chega no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, percebe que isso acontece, essa transformação, ela se dá não por vontade simplesmente do Espírito, mas por vontade nossa. Eu desejo, eu permito, eu quero mudar. Quando há essa disponibilidade na área da mudança, quando há essa disponibilidade de uma transformação de caráter, quando há essa disponibilidade de querer verdadeiramente mudar, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, quando esse processo inicia na minha vida, verdadeiramente eu experimento uma nova mudança em Cristo Jesus. Então, a igreja aqui está crescendo. E pelo fato da igreja estar crescendo, Deus, por sua vez, precisa manifestar a sua glória, precisa liberar força, precisa liberar poder sobre seu povo. Para quê? Para que eles possam fazer sinais, operar maravilhas, fazer grandiosidades através do nome e da pessoa de Jesus. Então, eles receberão o poder, aquilo que foi liberado em Atos no capítulo 1, no versículo de número 8. E se recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Querido, esse poder que você recebe é uma capacitação que Deus está liberando sobre a sua vida, para que você possa fazer valer o nome do Senhor aonde você está, seja no trabalho, seja na sua igreja, seja na rua, seja no seio da sua família. Deus vai lhe dar uma unção nova, vai lhe dar uma capacitação nova, vai derramar uma unção sobre a sua vida. Para quê? Para que você possa ser testemunha dele aonde você passar. O mais interessante é que o início da igreja é marcado pelo início de poder, pelo início de manifestação da presença, pelo início de manifestação da glória do Senhor. E quando esse poder ele é liberado sobre a igreja, é isso que a igreja está vivendo. A igreja está vivendo um tempo de manifestação da glória. Os discípulos estão cheios do Espírito Santo. Eles estão tomados pela presença de Deus. Eles receberam uma capacitação para exercer tudo aquilo que o Senhor havia liberado sobre eles. Agora é hora de quê?
de sair, de avançar, de pregar o ano aceitável do Senhor, de colocar a mão sobre os enfermos e eles ser curados, de libertar os cativos, de pregar a palavra, seja em tempo, em fora de tempo, nas casas, na sinagoga, na praça. Eles precisam anunciar este evangelho de Cristo Jesus. E para isso, eles receberam esse poder, essa capacitação. Isso será evidenciado quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 37, diz a Bíblia que quando Pedro começa a pregar, começa a discursar, começa a anunciar, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em teu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um. Olha o que a pregação do evangelho faz. Olha o que a pregação da palavra faz. Olha que o que pregar a palavra de Deus gera no coração das pessoas. Arrependimento. Versículo 38. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Querido, isso é motivo de você glorificar ao Senhor. Isso é motivo de você adorar ao Senhor. Isso é motivo de você bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Por quê? Porque quando Pedro estava pregando, cheio do Espírito Santo, veemente, cheio da presença, impactado por tudo aquilo que ele havia recebido, quando o Senhor liberou sobre o povo, sobre os discípulos, sobre aqueles que ali estavam reunidos, uma unção, uma capacitação. A Bíblia diz que ao anunciar esta palavra, 3.000 almas se convertem ao Senhor. O que é isso? É a resposta da manifestação do poder de Deus. Eles receberam poder, eles receberam a virtude, eles receberam a graça do Espírito Santo. E eles estão tão cheios da presença que eles precisam compartilhar isso. E como isso é feito? Através da pregação, através da conversão de almas, vidas se rendendo para o Senhor. Querido, não há nada mais sublime, não há nada mais gratificante, não há nada mais especial para a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando um pecador se arrepende, quando uma alma encontra verdadeiramente Jesus, quando um filho estava afastado volta para os braços do Pai. Não há nada mais importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando uma alma que se arrepende dos seus pecados e volta verdadeiramente para o Senhor. Querido, a igreja está na face da terra por os dois motivos: apregoar o ano aceitável do Senhor e pregar e ganhar o máximo de almas para o reino de Deus. Então, querido, por sua vez, Pedro está pregando a palavra, anunciando a palavra, veemente, manifestando o poder de Deus através da vida dele. E na sua mensagem, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E diz a Bíblia, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, até o versículo de número 8, o texto vai dizer que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração nona. Percebe, querido, que aqui era o tempo, era o momento em que Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, que ele junto com João saíram, desceram do monte e foram para a hora nona, a hora da oração, e saíram dali da oração. A Bíblia diz que eles foram para o templo,
eles foram orar, eles foram cultuar ao Senhor. E quando eles estavam entrando dentro do templo, havia um coxo que foi colocado à porta formosa. E diz a Bíblia que quando ele estava ali, diz o texto que Pedro então e João estavam entrando. E ele, por de costume, pedia por todas as vezes àqueles que por ali passavam: me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Todos aqueles que ali passavam lhe davam bom agrado, lhe davam alguma coisa, até porque pedir esmola era tido como uma profissão naqueles dias, tido como uma profissão naquele tempo, porque pedir esmola era uma liberação que Roma dava àqueles que poderiam ficar às portas do templo. Diz o texto que Pedro e João, subindo junto ao templo, a hora da oração nona, diz a Bíblia que eles entrando dentro da igreja, indo cultuar ao Senhor, aquele homem ali estava sentado à porta do templo, mendigando, pedindo dinheiro, pedindo esmola. Quando Pedro e João entravam dentro do templo, o texto vai dizer que eles vão olhar para Pedro e João e vão pedir uma esmola. Pedro e João, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos naquele paralítico, naquele coxo, e disse assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Diz a Bíblia que imediatamente ele saltou. Oh, aleluia! Pastor, o que é isso? Isso daqui é a virtude do Espírito Santo. Querido, a igreja está crescendo, a propagação da palavra está sendo anunciada, os enfermos estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos, a mensagem está sendo pregada. Um abraço, Laura, Deus lhe abençoe em nome de Jesus, minha irmã. Eu recebo esse abraço, amém? Pode deixar que eu vou dar um abraço na pastora. E diz a Bíblia que é dentro desse processo todo que a igreja está tomando a forma, a igreja está tomando uma proporção interessante. Pedro está sendo levantado como líder da igreja primitiva, a igreja está tomando uma ênfase extraordinária. Mas quando eu olho para esse texto e eu começo a me dar conta mais à frente, eu percebo algumas coisas aqui que faz com que Pedro erre de forma crucial. E aqui eu quero não julgar Pedro, não botar um peso sobre ele, porque eu já preguei e prego que Pedro foi um dos maiores apóstolos que Deus levantou na face da terra. Mas aqui eu estou falando acerca de um erro. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é o crescimento da igreja. O que está acontecendo aqui é a igreja de poder, a igreja dunamis, a igreja de manifestação, a igreja onde o Espírito Santo de Deus está operando de forma grandiosa. E o que está acontecendo aqui agora? A igreja está crescendo, só que aconteceu um problema na igreja. E qual foi o problema? O problema é que Judas morreu, Judas se enforcou. E agora, quando Cristo separou, ele separou 12 discípulos. Só que agora Judas é morto. A maior preocupação agora é eles ter que olhar e dizer: precisamos substituir alguém para colocar no lugar de Judas. Só que, queridos, aqui não era a hora, aqui não era o momento, aqui não era o tempo. Aqui era o tempo da manifestação da glória e da presença, era o tempo do poder de Deus, era o tempo da manifestação do Espírito Santo. E se nós estávamos buscando o Espírito Santo, então ele era responsável naquele momento, naquela dispensação, naquele tempo, a preencher essas lacunas que ficaram vazias, que faltavam se preencher. Então, não precisava uma antecipação. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 15, quando diz assim a palavra do Senhor: e naqueles dias, você está comigo aí, em nome de Jesus? Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, vamos lá? E naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Varões, irmãos,
convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi um daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo como um galardão da iniquidade, precipitando-se e rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e haja quem nele habite e tome outro seu bispado. Olha agora, versículo 21, presta atenção. Necessário é, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, e começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Querido, o que está acontecendo aqui? Qual é o cenário? O que está sendo criado aqui? Nesse momento, nesse tempo, o que eles precisam se relacionar, o que eles precisam se envolver é com a manifestação do Espírito Santo, é com a presença do Espírito Santo, é com aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Então não precisava essa precipitação de ter que colocar alguém. E o apóstolo Pedro, ele é alguém que já pela segunda vez ele se precipita. E aqui é até um alerta para mim e para você. Querido, se você é guiado pelo Espírito, se você diz que tem um Espírito Santo, se a presença de Deus é na sua vida, pare de tomar decisões por si própria. Consulte o Espírito Santo. Peça direção ao Espírito Santo. Peça orientação ao Espírito Santo. Talvez existem decisões que você precisa tomar por esses dias. Talvez por esses dias você precisa resolver coisas. E as coisas são tão importantes que você vai decidir que você está pensando em tomar decisão por si próprio. Mas eu quero te convidar, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar, ele vai te direcionar para que você tome a decisão certa, na hora certa, no momento certo. Aqui não era o momento de Pedro escolher alguém para substituir Judas Iscariote, que havia se enforcado. Não. Aqui era o momento da manifestação do Espírito. Era a manifestação do poder de Deus. Era o tempo deles continuarem pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E em contrapartida, enquanto eles pregavam, o próprio Espírito Santo se encarregava de preencher, aleluia, as lacunas que eram para ser preenchida. Oh, glória a Jesus, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu já quero liberar essa profecia para o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na sua vida, na sua casa, na sua família, para preencher cada espaço vazio, cada canto, cada ambiente, que seja preenchido pelo poder e o Espírito Santo de Deus. Porque se tem uma coisa que o Senhor gosta de fazer, é preencher, encher ambientes que estão vazios. Quando ele chegou nas bodas de Caná da Galileia, ele disse: enchei as talhas de água, porque se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é encher. A Bíblia diz que o Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. Querido, quer um conselho de Deus para a sua vida? Seja cheio do Espírito Santo e deixa o Espírito Santo também te encher, em nome de Jesus. Então, querido, Pedro aqui, por sua vez, está se antecipando, está aqui passando à frente. Só que o momento aqui não é o momento de escolher quem vai ser substituto no lugar de Judas. O momento aqui é o momento de receber a virtude do Espírito Santo, receber a graça e o poder de Deus para continuar fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Só que o mais interessante é que quando você vai ler Mateus capítulo 17, no versículo de número 4, aleluia,
Aqui, querido, está quando aquela cena, quando o próprio Senhor, em transfiguração, está ali agora, ele aparece, e está Pedro, Tiago e João. E quando eles estão tendo aquela visão sobrenatural, do sobrenatural de Deus, eles estão vendo agora o Senhor, Moisés e Elias. Está ali o próprio Cristo, está ali Elias tipificando o arrebatamento da igreja, e está ali Moisés tipificando o cumprimento da lei. Pedro fica tão extasiado com aquilo que ele está vendo, ele fica tão impactado com aquilo que ele está vendo, que Pedro, por sua vez, vai lançar a palavra dizendo assim: Senhor, permita-me agora fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Só que entenda uma coisa, agora não era hora de tenda, agora não era hora de armar nada, agora é hora de aproveitar o momento, aproveitar a ambiência, aproveitar o ambiente, aproveitar tudo aquilo que Deus lhe proporcionou, querido. Tem horas que nós precisamos ter o discernimento espiritual, precisamos ter a visão espiritual, precisamos ter o discernimento de espírito para entender que não é hora de fazer nada mais, nada menos do que aproveitar o momento, aproveitar aquela hora, em nome de Jesus. José, pode deixar, meu irmão, que nós vamos estar orando no finalzinho, amém? Tá? Pode deixar que nós vamos estar orando, em nome de Jesus, amém, querido? Nós vamos estar orando por você, sim. Então, querido, entenda, é hora de aproveitar o momento. Sabe aquela hora em que você recebeu o toque do Espírito Santo, chorando na presença do Senhor, teve uma visão, Deus falou contigo em sonho? Aproveita esse momento. A Bíblia diz: não te apresses em sair da presença do Senhor, o teu Deus. Ou seja, querido, aproveita esse ambiente, aproveita esse momento. O que Pedro não está entendendo aqui é que não era hora de fazer tenda, não era hora de escolher um substituto para substituir Judas Iscariotes. Não. Agora era hora de se encher do Espírito Santo de Deus, de aproveitar aquele ambiente, de aproveitar aquele momento. E aí, sabe o que Pedro vai fazer? Pedro vai bater na tecla e vai dizer: nós precisamos escolher alguém. E quando ele vai escolher, a gente precisa olhar bem isso. Por quê? Porque quando ele vai escolher, ele mesmo vai usar alguns critérios para que essa escolha seja feita. E qual era o critério que os discípulos e os demais estavam usando para que aquele fosse o substituto de Judas Iscariotes? José, seria o substituto, ou então Matias. Foram esses os dois que receberam a oportunidade de serem colocados dentro da coluna de discípulos, da fileira de discípulos, preenchendo a lacuna que Judas Iscariotes havia deixado. Então, José, o justo, e Matias. Só que, por sua vez, o próprio Pedro vai usar alguns critérios para que essa escolha seja feita. Só que entenda uma coisa, querido, a dispensação aqui é do Espírito Santo, o tempo aqui é do Espírito Santo. Por que se antecipar dessa forma? Por que fazer de um ato tão sublime, tão especial, tão glorioso, usando critérios humanos para que essa escolha fosse feita? Vamos lá? Olha os critérios que Pedro vai usar. Tendo andado com ele e ter visto Jesus entrar e sair no meio deles. Ou seja, qual é o primeiro critério? Tinha que ter andado com eles. Ou seja, tinha que ter participado junto com eles. Segundo, versículo 22, Atos 1, versículo de número 22. Começando no batismo de João. Ou seja, tinha que ter vindo lá de trás, já caminhando com eles, ter visto a história, tudo aquilo que eles já haviam passado. Então, desde do batismo de João, desde quando João começou a pregar lá no deserto, batizar lá no deserto, então esse era
o segundo critério. E o terceiro critério tinha que ser testemunha da elevação do céu ou ressurreição de Jesus. Ou seja, tinha que ter visto ele durante esses 40 dias, né? Tinha que ter visto ele quando ele estava ainda em vida. Ou seja, tinha que ter tido uma experiência com ele. Tinha que ser testemunha dele. Então, esses eram alguns critérios. Percebe que essa decisão aqui é uma decisão humana, porque a dispensação é a dispensação do Espírito Santo. Eles não estão cheios do Espírito Santo, eles não receberam a virtude do Espírito Santo. Então, por que consagrar alguém ou separar alguém a um cargo tão importante, oh aleluia, simplesmente por medidas humanas e não por medidas espirituais? Não é o Espírito que separa, não foi o Espírito que encheu, não era a dispensação do Espírito Santo, oh aleluia. Alguém já está dando glória aí nessa noite em nome de Jesus. Alguém já está entendendo aí nessa noite em nome de Jesus. Então, querido, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso é relevante para os nossos dias, esse tipo de assunto. Por quê? Porque não se consagra obreiro e não separa obreiro simplesmente por conveniência. Não separa obreiro ou coloca obreiro de linha de frente simplesmente porque conhece, porque tem nome, porque tem carro. Não, não, querido. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. A Bíblia diz que eles lançaram sorte, separaram a Matias e a José, o justo, e escolheram esses e deram critérios para que esses pudessem ser inseridos dentro dessa lacuna que era para ser preenchida, porque Judas Iscariotes havia deixado. Só que a dispensação é do Espírito Santo. Eles receberam virtude, eles receberam poder. Ele prega, 3.000 almas se converte. Ele dá uma palavra e diz: levanta e anda. E o coxo que estava na Porta Formosa levantou e andou. Só que agora eles estão diante de uma decisão crucial: escolher alguém para estar substituindo a Judas Iscariotes. E por que não deixar essa responsabilidade com o próprio Espírito Santo? Para que tomar a frente dessa situação, desse problema que é de suma importância para a igreja, se o Espírito Santo está em constante movimento, em constante atuação dentro desse tempo? E aqui eu digo que Pedro se precipita porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então era simplesmente ele deixar o Espírito Santo guiar numa decisão tão sublime, tão especial. E aqui eu começo a separar dois tipos de obreiro: o obreiro do Espírito, o obreiro da carne, o obreiro da sorte. Que tipo de obreiro nós estamos separando para a obra do Senhor? Nós estamos separando obreiros que são cheios do Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, ou simplesmente estamos lançando sorte para preencher uma lacuna ou um vazio? Isso é importante demais, querido. É importante a gente frisar isso. É importante nós darmos uma atenção especial dentro desse tema. Por quê? Porque esse tema é de suma importância para os dias de hoje. Não é pelo fato da necessidade que eu vou pegar alguém e colocar dentro de um cargo, de frente de algo, simplesmente pelo fato de um preenchimento. O que Pedro está fazendo aqui é tomando partido, é tomando a frente, é se posicionando sem ter a necessidade. Se há dispensação é do Espírito Santo, deixa o Espírito trabalhar, oh aleluia, deixa o Espírito mover, aleluia, deixa o Espírito agir, porque a dispensação é dele. Ele fala, ele separa, ele designa, ele admoesta, ele exorta, ele está trabalhando na igreja. E nós precisamos entender que a dispensação é dele, então deixa ele trabalhar. Mas quando nós vamos ler o texto, Pedro tinha coisas tão mais importantes para tratar. Pedro, como grande líder da igreja, ele tinha tantos problemas para poder solucionar.
E se eu fosse perguntar para você, pastor, você coloca aí na live, você escreve aí, pastor, quem então que deveria ser o 12º discípulo, o 12º apóstolo? Amém? Não é fazendo apologia aqui não, tá? Mas vamos deixar em aberto isso aqui, e à medida que você está entendendo a palavra, você vai colocando aí, quem para você deveria ser o 12º apóstolo? Cheio do Espírito Santo, amém? Que poderia preencher essa lacuna aí, quando Judas, aleluia, saiu, né, e deixou essa lacuna em aberta. Quem que era para ter preenchido essa lacuna? Aí quando você vai ler Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, vamos lá? Glória a Jesus. 1 Coríntios, no capítulo de número 15, olha aí o que vai dizer, o versículo de número 1, vamos ler do número 1 até o versículo de número 8, tá? Versículo 1 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também, a mim, como um abortivo. Ou seja, Paulo está dizendo, me abortaram antes do tempo. Não deixaram com que eu fosse inserido. Não permitiram com que eu fosse colocado dentro dessa escala de separação de discípulos, de apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E aí, Pedro, por sua vez, ele toma partido e ele assume essa responsabilidade de escolher alguém para aquela hora, para aquele tempo, para preencher aquela lacuna imediatamente. E aí, quando você vai ler Atos capítulo 6, a igreja, na verdade, estava enfrentando outros problemas, e problemas grandes, problemas maiores ainda, para aquele tempo, para aquela época, porque havia um conflito entre as mulheres que estavam sendo abandonadas, né? As viúvas, os órfãos, os necessitados. E aí dá-se a importância de quando eles levantam, olha aqui, 7 homens, cheios do Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto, por que para levantar 7 diáconos para trabalhar na igreja, eles olharam alguns critérios, um desses critérios era, tinha que ser cheio do Espírito Santo de Deus, e para substituição de Judas, eles usam um critério humano. Querido, tem alguma coisa diferente aqui, tem alguma coisa aqui que ainda não está batendo. Por quê? Porque Pedro está assumindo uma responsabilidade que naquele tempo não era dele, por causa da precipitação. Querido, quantos de nós já se precipitou? Quantos de nós errou, falhou, porque fez o que não era para fazer, se precipitou com uma decisão que não era para tomar? Querido, eu já tive pessoas que disseram assim, pastor, eu vou sair da igreja. E aí pegaram a carta, saíram, quando foram, um mês depois eles disseram, pastor, não era nada daquilo, eu me precipitei. Aí volta de novo, e quando volta é diferente. Volta diferente. Por quê? Por causa da precipitação. A precipitação faz a gente errar. A precipitação faz a gente entrar por portas que não é para entrar. A precipitação faz a gente tomar decisões que amanhã depois vai trazer grandes problemas.
E a gente precisa entender que por causa de precipitação, nós às vezes estamos pegando aquilo que vem à frente. Estamos entrando por portas que não é para entrar. Estamos assumindo responsabilidades que não é para assumir. O que está acontecendo aqui? O tempo aqui é do Espírito Santo. A dispensação é do Espírito Santo. E sabe o que Pedro está fazendo aqui, querido? Pedro aqui, ele está tomando uma decisão que era para o Espírito Santo de Deus tomar. O Espírito Santo já tinha os enchido, já tinha os outorgado uma unção nova, já tinha lhes dado poder, revestimento para pregar, para libertar os enfermos, curar os cativos, pregoar o ano aceitável. E aqui tem uma situação que apareceu que não era para ser resolvida agora, lá na frente resolvia. Mas ele quis antecipar, e pelo fato de antecipar, às vezes a gente passa à frente do Espírito Santo. Querido, fala a verdade. Quantas coisas na sua vida você fez, na verdade, e quando você olhou, tempos depois, você disse assim, não era para mim ter feito isso, não era para mim ter tomado essa atitude, não era para mim ter entrado por essa porta, não era para mim ter feito isso que eu fiz. Quantas vezes na sua vida você já entrou por portas que depois que você entrou você diz assim, nossa, não era para mim ter entrado por aqui, não era para mim ter feito isso. Quantas coisas você já falou para você mesmo que você disse assim, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu agi dessa maneira? Quantos de nós já fez isso? Quantos de nós, por algum momento, tomou atitudes precipitadas? E por causa dessas atitudes precipitadas, nós acabamos tendo grandes problemas lá na frente. Sabe o que está acontecendo aqui? Pedro, o apóstolo dos judeus, começa aqui a ter a sua atitude própria. E pelo fato de tomar a sua atitude própria, ele começa, por algum momento, atrapalhar aquilo que o Espírito Santo começou a fazer no seio da igreja. O Espírito Santo começou a atuar de forma muito poderosa. O Espírito Santo começou a atuar de forma muito grandiosa. Mas Pedro, por sua vez, toma partido. E aí, por sua vez, ele atrapalha esse agir, esse manifestar do Espírito Santo de Deus. E então, ele assume esse posicionamento. Quando Pedro aqui se levanta, percebe que é uma resistência muito grande. Por quê? Porque o que Pedro não está entendendo foi aquilo que o próprio Jesus falou quando eles receberam todo o poder e a virtude em Atos, no capítulo 1. No versículo de número 8, que nós acabamos de ler. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que eles estão recebendo aqui? Poder, querido. Só que quando chega em Atos, no capítulo de número 10, o que Pedro não está entendendo é que o Espírito Santo, ele está tomando a igreja. Ele está visitando quem quer e quem não quer. Ele está visitando aqueles que querem verdadeiramente receber algo novo. E aí, sabe quem que se abre para receber esse novo? Já vou caminhar para encerrar, tem mais 7 minutos. Mas existe um homem chamado, olha, vou te dar essa revelação que pega isso aqui para a gente fechar. A gente vai terminar isso numa outra hora, mas pega essa última revelação aqui de Deus para a sua vida. Olha, em Atos no capítulo 10, Cornélio é um homem piedoso, temente a Deus. Atos capítulo 10, versículo de número 2. Fazia muitas esmolas e o povo, e de contínuo orava a Deus. Aqui é um gentil, é alguém que está fora da promessa, na visão de Pedro. É alguém que o Espírito Santo não pode visitar. E então, por sua vez, versículo 3, pega aqui, marca aí na sua Bíblia. Você está com Bíblia aí? Papel, caneta na mão, marca isso daí. Este, quase a hora 9 do dia,
viu claramente numa visão o anjo de Deus. Olha aqui. Você está entendendo que é um gentil que está recebendo uma visitação do anjo de Deus, está tendo uma experiência por causa dessa manifestação que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Está visitando aqui, está operando ali, está batizando aqui, está arrependendo ali, almas estão se convertendo. Há um mover do Espírito Santo. E esse Cornélio aqui, um centurião, está tendo uma visão. O anjo de Deus está visitando ele. E nessa visão, Cornélio agora está ansioso. E ele vai pedir o quê? Ele vai pedir para chamar a Pedro. Porque nessa visão pediu para que Pedro fosse até a casa dele. Só que em contrapartida o Espírito Santo, ele não confunde ninguém. O Espírito Santo visita Pedro e dá uma visão a Pedro. Só que Pedro agora não simplesmente vê. Pedro agora ouve uma voz, versículo de número 13. E foi-lhe dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Porque Pedro está tendo uma visão e nessa visão Pedro está ouvindo uma voz que está falando com ele. Mostrou um lençol com 4 pontas e em cima desse lençol animais impuros e o Senhor mata e come. Ele disse, não, Senhor, de forma alguma, como eu vou comer? Eu nunca comi algo impuro, nunca coloquei algo impuro na minha boca. O Senhor disse, poderá ser impuro aquilo que eu já purifiquei? O Senhor fala por 3 vezes. Este Pedro, agora, versículo 13, está lendo comigo aí? E foi-lhe dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas quando a gente lê o versículo 3, está dizendo, este quase a hora 9 do dia, Cornélio viu claramente o anjo de Deus. Espera aí, querido. Pedro está tão resistente a ponto dele não conseguir ver, mas contentar simplesmente com ouvir o Espírito Santo. Aleluia. Só que em contrapartida eu tenho um gentil Cornélio que não simplesmente está vendo, mas está tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Você consegue entender isso, querido, em nome de Jesus? Eu tenho um Cornélio que é gentil, que é centurião, que está orando, mas que está vendo anjo. Mas eu tenho um Pedro que é líder da igreja primitiva, que é cheio do Espírito Santo, que está tendo que se contentar simplesmente com ouvir. Eu te pergunto, tu quer ver ou você quer ouvir? Glória a Jesus. Sabe o que o texto vai dizer? Que Pedro agora vai até a casa de Cornélio e quando chega até lá, o texto vai dizer, versículo 30, disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum esta hora, orando em minha casa a hora 9. É um gentil que está 4 dias orando e jejuando e o Espírito Santo vem sobre ele. Quando Pedro verdadeiramente olha e diz, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro começa a pregar. E sabe o que acontece? Diz a Bíblia, que todos que estavam na casa de Cornélio foram batizados no Espírito Santo de Deus. Quebra outro paradigma aqui, sabe o que? Eles ainda não haviam sido mergulhados no batismo das águas. Eles receberam o Espírito Santo de Deus antes. Querido, esse Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele faz como ele quer, ele faz da forma que ele quer, porque ele é Deus, ele é poderoso. E eu quero ministrar esse Espírito sobre a sua vida, essa presença maravilhosa sobre a sua vida. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, querido, em nome de Jesus. Eu quero encerrar orando com você. Eu tenho apenas 1 minuto e eu quero orar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo em nós. Obrigado pela tua presença. Como é maravilhoso ouvir a sua voz. Como é bom ter o teu Espírito Santo em nós. Como é bom saber, Senhor, que tu tens cuidado verdadeiramente da nossa vida. Nesse tempo de adversidade, não nos deixe tomar atitudes precipitadas, mas que possamos aguardar no Senhor. Pai, visita todos aqueles que estão conosco aí nessa live, aqueles, Senhor, que estão em casa,
aqueles que estão acometidos de enfermidade, aqueles que estão no seu trabalho. Visita cada um dos teus filhos, libera a unção de cura. Espírito Santo, eu me aproprio da tua palavra, Senhor. Eu me aproprio daquilo que o Senhor decretou sobre nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu profetizo, receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida onde você estiver. Receba a cura de Deus sobre a sua vida onde você estiver. Seja cheio do Espírito Santo aonde você estiver. Receba o levanta e anda para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Graça e a paz de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Te dê um fim de noite de paz. Uma noite de bênção. Uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Eu te convido a ir lá no nosso canal, no YouTube, visitar o nosso Facebook, nosso Instagram. Mas vai lá no nosso canal, compartilha essa mensagem, eu vou deixar lá para você. Vai lá, receba de Deus, em nome de Jesus.